Alô pessoal, prazer em reencontrá-los por aqui. Tudo bem, tudo tranquilo? Massa? Então, tá bom. Guilherme Shibata na área. Nossa aula hoje é sobre a literatura do século XIX, o chamado período romântico, o romantismo na literatura, certo? Vamos fazer um apanhado geral nessa aula sobre a literatura, a manifestação dela principalmente na Europa, no começo, Alemanha e França. E aí teremos outros vídeos que falarão sobre o romantismo no Brasil, tá? Bom, eu termino esse vídeo hoje falando sobre o romantismo em Portugal. Tranquilo? Preparado? Certo? Botou uma aguinha aí, botou um lanchinho aí do lado, uma barra de cereal, não vai ficar comendo fritura, né? Coxinha. Tô com uma coxinha aqui, professor. Tá, tudo bem, né? Se tiver idade ainda, certo? Abaixo de 18 aí até vá, velho. Vai gastando a saúde aí, né? Depois tem que dar uma cuidada aí, porque senão o cara fica mal, né? Não adianta aprender. Aí tem uns caras que é assim, né? O cara sai da escola e não aprendeu a comer. Né? Pra que a gente vai pra escola? O cara não aprendeu a comer, velho. Certo? Tem que dar, pô, fazer exercício físico, esses troços aí. Fica esperto aí que isso faz muito bem, principalmente para quem vai estudar essa maratona, que é a prova de Enem, ensino médio, essas coisas. É puxado, velho. Então você tem que estar com o corpão aí, ó. Não adianta aquela carcaça desgraçada lá. Vai se cuidar, velho. Vai se cuidar. Não adianta estudar química, saber como que funciona todos os troços, se o cara não faz depois do exercício. A gente aprende pra gente fazer, pra gente viver melhor. Beleza? Vamos que vamos, galera. Ó, século XIX, o que tá rolando? Se você assistiu a nossa aula sobre o final do século XVIII, quando a gente estava falando sobre arcadismo, você vai ver algumas diferenças que a gente vai ter aqui para o romantismo. Bom, primeira coisa que eu vou fazer para vocês é indicar um filme. Olha só, eu vou indicar um filme para vocês chamado A Maria... Opa, cadê? Cadê a minha caneta aqui? Caneta. Estava escrevendo caneta agora. Calma aí, deixa eu apagar. Professor Maria Antonieta. Eu sei que a galera gosta, porque eu passo isso em sala e a recepção é sempre baça, sempre bacana, tá? Um filme, cara, né, século XX e tal, umas trilhas meio de rock, bem massa, bem legal. E aí eu quero que você preste atenção nesse filme, porque ele tem uma questão estética muito interessante, que é a mudança do final do século XVIII para o começo do XIX. Maria Antonieta é a última rainha da França. Quando a gente fala da ascensão da burguesia, quando a gente fala da Revolução Francesa, Revolução Industrial, certo? Independência dos Estados Unidos, a gente está falando dos três alicerces, dos três movimentos, das três revoluções que encaminham as ideias para a construção do mundo contemporâneo, do mundo moderno, né, certo? Do mundo moderno, depois contemporâneo, que a gente conhece, que é esse mundo onde o burguês, o homem burguês, certo? Ascendeu e dá as cartas no jogo. Professor, o que a gente tinha antes? Antes a gente tinha a aristocracia. Então eu era rei, ou fazia parte ali da aristocracia, ou era nada. Eu era o cara que pagava imposto lá e vivia mal, certo? Pegava tifo, febre amarela, qualquer praga, qualquer desgraça e morria com os meus 33 anos, né? Isso se o cara aguentou bastante, o cara morre com 33. Beleza? Então é a mudança desse mundo aristocrata, desse mundo de nobreza para o mundo burguês. E a Maria Antonieta é um pouco esse símbolo. Ela supostamente disse aquela frase, tá vindo um espirro aqui, daqui a pouco ele aparece. Ai, deixa eu fechar para não espirrar na cara de vocês, calma aí. Ai, escutaram? Né? Não, imagina, né? Quase estourou meu tímpano aqui, professor. Tô com um headphone, pelo amor de Deus. Desculpa. Bom, escuta isso. Maria Antonieta supostamente foi aquela rainha que ficou meio doida, que falava que, né, a França passando fome, a plebe lá numa mal, né, numa desgraça, e ela fala assim, se vocês não têm pão, estão aqui reclamando, comam brioches. Bom, óbvio que você entendeu a ironia, quem não tem pão não tem brioche, certo? Então, ela supostamente, fui atrás dessa história, e supostamente ela falou isso, não tem uma confirmação histórica. Mas é legal, né? As histórias inventadas são mais legais do que as que aconteceram às vezes. Então, tá, toma aí, né? Não tem pão, come brioche, desgraçado. Maria Antonieta, essa mulher. Mas o filme, o que eu quero que vocês vejam é a parte estética, a visão do filme, a plasticidade do filme. Ela mostra muito bem aqueles castelos, né? Porque Versalhes é o grande palácio e a França é a grande monarquia junto com a Inglaterra ali da Europa naquele momento.
E a derrocada, né, dessa monarquia simboliza muita coisa naquele momento. O filme mostra toda a beleza do palácio, todo o frufrufru que é para comer, que é para pegar, que é para beijar, as festas, abundância, desperdício de dinheiro. Ela gostava muito de moda, falam que ela era uma rainha fashion, né? Gostava de comprar, de não sei o que, e peruca, e sapato, e tinha os caras lá para costurar para ela, os tailleur, e tudo dava certo. Mas uma vida vazia também mostra. E no final, a gente vai ver que ela se retira dali. Ela vai se retirar para o campo, ela vai se retirar para um mundo assim arcaico, um mundo tranquilo, que vai ser o começo do que a gente chama de bucolismo, né, do arcadismo, a estética arque já aparece. Tudo é muito mais simples, as roupas são simples, ela não quer mais, né, tudo é luxuoso, mas é bem mais simples, é branco, a música é mais calma, tá? Então vocês vão começar a ter essa ideia estética. Então dá uma olhada nesse filme aí que a gente vai usar bastante, eu vou falar bastante dele, tá? A última vez aqui, Maria Antonieta. Ok, grazie. Olha lá, ó. Então, tradição clássica que fecha com o arcadismo, esse bucolismo, esse mundo bucólico. Dá uma olhada aqui, moçada. Esse quadro aqui é um quadro do final do século XVIII, XIX. Mas olha aqui, parece que a mulher está na Grécia ainda, né? Eu chamo esse quadro de As Meninas da Escola no momento do intervalo. Então, essa aqui tá pegando ali um refri. Essa aqui tá sentadona numa boa, né? Essa aqui é aquela amiga que encosta na outra, né? Faz assim, ai, amiga, né? Dá aquela encostadinha. Essa aqui chegou agora na escola, ainda não pode ficar ali mais enturmada. Não pode sentar aqui do ladinho, por exemplo, porque ela ainda não tem direito, né? As meninas têm dessas coisas, assim, né? Pra você entrar naquele grupo ali, rola umas tretas fortes de vez em quando, tá? Olha aqui, moçada, mais uma referência ao período clássico, que é esta lira. A lira, que a gente fala de lirismo, né? A gente chama de lirismo, é o símbolo da poesia, do canto grego. Então, o banco aqui também, né? Tudo é símbolo dessa tradição clássica. Só que essa tradição clássica vai ruir, terminar, acabar justamente com a ascensão da burguesia. Vamos cortar a cabeça do rei, vamos cortar a cabeça da Maria Antonieta, que gostava desse tipo de arte, que gostava desse tipo de coisa, desse bucolismo, e vamos tornar o mundo um mundo reflexo e espírito da alma burguesa. Perfeito? Olha atrás lá, como a natureza aqui atrás reflete o quê? Uma calmaria, uma tranquilidade, uma serenidade, o que a gente chama de paisagem bucólica. Ela não transmite nenhum medo, nenhuma ameaça, é uma natureza que acolhe. E a gente tem aquela expressão mãe natureza. É uma natureza que te acalma, que te põe para ninar, né? Não tem pernilongo, não tem cobra, mussuroca, não tem nada ali, velho. É tudo tranquilo, dá para deitar ali, nem pinica aquela grama. É tudo muito bom. Olha aí agora. Agora a gente vai fazer uma reflexão estética sobre um outro quadro, agora um quadro romântico, tá? Então eu vou partir disso para te explicar o romantismo. A tradição clássica, que está indo para baixo agora, e a ascensão da arte romântica. Professor, mas por que você está usando quadro? A gente já vê lá na aula de artes isso, preciso mesmo ficar... Cara, é muito importante essa experiência interdisciplinar, principalmente para a prova do Enem. Você tem que aprender a fazer isso. As artes, o mundo, a biologia está aqui, a química está aqui. Quando a gente consegue fazer isso, aí que você começa a ter graça estudar, certo? Estudar tudo compartimentado é chato, não faz sentido para a vida. Presta atenção. Tá ali, ó. Caminhante sobre o Mar de Neva, do Caspar Friedrich. Moçada, esse aqui é um quadro alemão, é um dos principais quadros para ilustrar o romantismo. Primeiro, se lá na arte clássica, vou ficar aqui deitado, até me apoiei aqui na minha bancada. Se lá na arte clássica a gente tinha uma galera, uma renca de gente, vejam como aqui a gente tem o retrato da individualidade. Eu, um homem, tá? Esse cara sobe nessa montanha, você imagina. Vejam, ele não tá com essas roupas gregas, é ou não é? Dá uma olhada lá, não tá se vestindo assim. Ele tá se vestindo de burguês. Claro que ele não subiu com aquela bengala, todo bonitinho assim, mas ele está lá em cima, ele está sendo retratado assim. E à frente dele, o que se mostra, o que aparece? O mundo.
tudo, certo? O infinito, como se ele olhasse para o infinito. É ou não é? Uma visão de amplitude. Eu, homem, estou aqui. Veja a posição. Eu gosto de que vocês observem isso aqui, ó. Olha a posição das pernas. Não parece que ele está assim meio tipo... É que não dá para vocês verem minhas pernas, mas ele tá meio assim, tipo... Né? Não tá assim, né? Deixa eu ver se eu fiquei bem. É que eu não consigo olhar para a câmera e fazer a cara. Uma cara de tipo, deixa comigo que eu sei que vou fazer. Né? Para mim é isso, né? Porque eu sempre pergunto para os alunos, o que vocês veem nesse cara aqui? Porque não aparece o rosto dele. Mas para mim, a pose das pernas reflete o rosto dele. Que é uma posição de confiança, de eu vou conquistar o mundo. Eu vou pegar esse mundo aqui e vou transformar em meu. Parece uma coisa meio burguesa, uma coisa assim do indivíduo. Eu acredito em mim, acredito só em mim e nós vamos fazer essa coisa funcionar, tá? Mas embaixo dele a gente não tem mais aquela natureza bonitinha, é ou não é? Olha aqui, ó. A gente tem essas névoas, que é o quê? A subjetividade, um pouco dessa expressão do nebuloso que é o mundo, que é a vida e que é a nossa subjetividade, que a gente tem aqui dentro, essas ideias confusas, melancólicas, né? Que aparecem na nossa vida, que aparecem na nossa cabeça e que dão esse retrato desse homem burguês. Então esse homem burguês, primeiro, é um sujeito que acredita em si, mas que vê o mistério do mundo, da vida, das coisas, dos sentimentos e vê essa confusão toda e vai exprimir na sua poesia tudo isso. Legal? Caminhante sobre o mar de névoa. E outro detalhe, o cabelo dele. Pensa no outro grande artista desse período, Beethoven. Beethoven era esse cara também. Né? Quando você pega aí, bate um Google aí, Beethoven, vê a cara do Beethoven. Tem um quadro muito famoso dele que ele tem um cabelo todo selvagem, assim, meio rebelde, meio, certo? Meio bem louco, velho, certo? E é o cabelo desse cara aqui também, cara, ó. Ó, o cabelão dele tá bem crazy, bem wow, batendo um ventão, tal, né? É um pouco essa rebeldia do indivíduo, do burguês. Eu gosto desse quadro, acho que esse quadro massa. Eu gosto dessa posição das pernas que refletem, né, o olhar dele. Para mim, muito isso. Claro que eu fui estudar também, né? Não estou aqui inventando coisa para vocês, né? As primeiras e grandes interpretações do quadro. Beleza? Qualquer dúvida vocês perguntam para a professora de arte, não para mim, tá? Mentira, né? Beleza? Captou? Tradição clássica e como a natureza é vista na individualidade burguesa. A natureza, principalmente, tem muita diferença, né, de interpretação. Vamos tomar uma aguinha aqui. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Romantismo. Galera, é muito comum o cara confundir esses negócios assim. O cara fala, romantismo professor, eu sou do romantismo, porque eu sou romântico, eu gosto da Ritinha. Ritinha gente fina, a gente está se dando bem, estamos se pegando aí nos intervalos e tá dando tudo certo. Já dei um anel para ela de prata e a gente tá aí super feliz aí querendo casar já, né? Para, velho, né? Tá, menos. Vamos lá. Se liga, velho. Primeiro que tá tudo errado, né? Romantismo é um período literário artístico. É isso, tá? Professor, mas como que a palavra tem dois sentidos? Pô, um monte de palavra tem dois sentidos, né? Certo? Se eu falar direito, pode ser direito do cara, ó, você tem direito a fazer isso. Ou direito, vira aí pro lado direito. Certo? Duas acepções, duas entradas no dicionário. Romântico tem isso. Período romântico é uma coisa. Período romântico está ligado a essas características que a gente já começou a estudar, a falar. A ascensão da burguesia, o individualismo, o sonho, a subjetividade. Tá? Mas também quer dizer um cara romântico. Eu sou um cara romântico, que tem um pouco a ver, é uma derivação de sentido do período romântico. Por quê? O período romântico, depois que fica gasto, ele fica meio brega, certo? Já ouviu, assim, os pagodes, assim? Hoje em dia tá mais na moda de volta a falar do Raça Negra, mas há umas músicas, assim, meio doce, né, demais, né? Tá? Daí aquelas letras, assim, que só combina, né, rima pobre. E aí vai aquela coisa do amor, e daí vai pro refrão, né? Então é um troço ruim demais, velho. E a gente fala assim, isso aí é sertanejo romântico, um pagode romântico e tal. A gente usa ainda a acepção para falar desse exagero. Por quê? Porque o poeta romântico era, sim, exagerado, mas ele era bom, ao contrário de alguns. Eu não estou falando de todo mundo, não. Né? Não tenho preconceito nenhum contra qualquer tipo de música. Só contra a música ruim, tá?
Então a gente escolhe as ruins e a gente fala depois disso. Mas tem música, tem letra que é dureza, viu, cara? A simplicidade é uma genialidade, mas a simplicidade muito ruim é ruim. É só simples. A simplicidade genial de um Cartola, né, de um Nelson Cavaquinho é uma coisa. Agora, os pagode pasteurizado, sertanejo pasteurizado, é muito dureza de escutar aqueles negócios e achar alguma coisa, algum verso que preste ali para, né, iluminar a nossa cabeça. Bom, romântico. Quando a gente falar de romântico, então aqui a gente está falando do período romântico. É um período do século XIX que tem uma poesia, uma arte plástica, teatro, a música que remete a isso. Quer escutar a música romântica? Bota aí Wagner, certo? Grande compositor do período romântico. Esse é, assim, um compositor erudito, clássico, romântico. Bacana? Tranquilo? Então vamos lá. Romantismo europeu do século XIX. Surge na primeira metade do século XIX, na Alemanha, mas tem na França o seu auge. Na Alemanha, por quê, moçada? Porque a gente vai ter um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, que marca aí no final do século XVIII o surgimento, né, o marco do surgimento do romantismo. Cara, esse livro aí tem umas treta por trás dele, porque é o seguinte, né? O menininho, o meninote, o Piazzotti do livro, o Werther, que são cartas dele endereçadas a um amigo, tá? Os sofrimentos do jovem Werther. E ele escreve várias cartas falando da Charlotte. Ele está apaixonado por Charlotte. E só que tem um problema, a Charlotte está para casar, comprometida, mas ele gosta dela, ela gosta dele, o cara meio que sofre por ela e escreve essas cartas. E a rapaziada, né, a galera cool, certo? Do século, finalzinho do 18, começo do 19, começa a ler esse livro. É um livro, é uma ficção, certo? E começa a falar assim, é isso! É o que esse cara, esse desespero, essa angústia que esse cara sente, é isso que eu sinto. Sabe essa coisa assim meio... Né? Eu lembro do Nirvana, né? Quando surgiu com aquelas letras melancólicas e tal, tudo, né? O Radiohead, sei lá, Legião Urbana, não sei, a música, né? o artista que você gosta, você fala, é isso que eu tô sentindo aqui, vamos cortar os pulsos, velho, vamos ficar doidão, vamos tomar as catuaba. E os caras endoideceram com esse livro. Olha a potência, olha a capacidade geradora de comoção que a literatura tinha no século XVIII e XIX. Era muito diferente do que a gente tem hoje, comparativamente. Né? Eu já li alguns relatos que a literatura tinha um lugar muito maior e muito mais especial dentro da nossa cultura até o século XIX. Bom, a história do Werther, a história melancólica, né, que acaba em suicídio, e muita gente começou a se suicidar, jovenzinhos, dando tiro na cabeça. O livro foi a julgamento, virou um escândalo. Né? Um escândalo? Nossa, o que eu falei? Um escândalo. Virou um escândalo aquele troço. Todo mundo ficou doido, falou, tira, corta esse livro, o que é isso? Tá? Bom, a história é super louca desse livro, e para você ver a pancada, a força do livro, os sofrimentos do jovem Werther do Goethe, o grande nome da literatura alemã, junto com Thomas Mann, certo? O nosso querido Goethe. Fausto de Goethe também, né? O grande livro. Beleza? Então você já está sabendo quem é o Goethe, sabe que ele fez um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é o início do romantismo, e que esse livro tem essa treta toda louca aí, romântica. E você já sabe que o romantismo não é a paixão que você vê do vizinho pela vizinha, mas sim um período histórico-artístico em que você tem certas características em comum, né, que também influenciam a arte no Ocidente, como o individualismo, o sonho, o delírio, o subjetivismo, a ascensão da burguesia, a arte individual da burguesia e tudo mais. Bacana, você vai usar bastante né, o romantismo costuma cair bastante no Enem, galera. Fique esperto. Vamos que vamos, galera. Já falei dos 3 movimentos que encabeçam, que dão lastro para todo esse mundo moderno que começa a se formar, que é a Revolução Industrial, a Francesa e a Revolução Americana, que não está aqui, né? Principalmente constitucional. A estrutura constitucional americana vai dar a cara, os direitos do mundo todo ocidental.
Características. Romantismo é a arte do sonho e da fantasia. Uma escola romântica valoriza a criatividade individual. Opõe-se à estética do classicismo. Já falamos disso quando estávamos falando sobre a diferença nos quadros, certo? Busca o equilíbrio, a perfeição, a clareza e privilegia a subjetividade. O momento fugaz, a inspiração poética. O sonho e o nacionalismo também. Tá? Bom, quando a gente começar a falar a gente vai focar mais, obviamente, na literatura brasileira e dando umas pinceladas na literatura, quando eu precisar, europeia, certo? Não grila com isso, não. Agora a gente vai ver um pouco como a literatura vai mudar nesse período. É uma literatura já para consumo das massas. Lembra que a gente estava falando que antes o período era aristotélico, agora a gente vai começar a ter jornal. A gente vai começar a circular essas histórias. O mundo burguês, o mundo do burguês gosta muito das histórias. O romance vai surgir aqui. Esse romanção que você vai hoje na livraria, você pede assim, eu quero Harry Potter, eu quero um Senhor dos Anéis, 100 anos de solidão, 50 tons de cinza, morte, calma aí, sei lá, que mais aqui? Nossa, senhor, tem 200. Teresa Batista Cansada de Guerra, do Jorge Amado. Angústia, nossa, hoje tá difícil, calma aí. Esqueci o nome do autor agora, calma aí. Tá na cabeça, tá a cara dele aqui. Depois eu lembro. Vai. Iracema, do José de Alencar. O que você quiser, esses livros, essas histórias, essa prosa que se alonga, que a gente já falou, né, em outros vídeos sobre os gêneros literários, o romance aparece aqui agora. Antes, no mundo clássico, o grande gênero era a poesia. Aqui, para o burguês, vão ser essas histórias contadas através do romance, da prosa que se alonga, dessa prosa grande que vai na história, que começa, e você entra naquelas coisas, e tem isso aqui, vai, vem, vai, aí tudo acontece, e vai acontecendo um monte de coisa. Louco, né? Bem legal. Beleza, moçada? O drama, o romance e o conto como temáticas burguesas consolidam como gênero narrativo. Literatura para consumo de massas. É aqui que começa tudo isso. Tranquilo? Adoro esse período, adoro principalmente... Não gosto tanto da literatura do período romântico, apesar de ter, né, já agora, com mais leituras que eu fiz, tem bastante coisa que eu curto, né, mas não é o meu período favorito. Mas quando eu era, sei lá, moleque, velho, eu só lia esses romances, eu só gostava dos loucos. Eu só gostava dos loucos, mesmo que fosse ruim, eu gostava dos loucos. Porque vai ter uns caras depois que eu vou mostrar pra vocês, tipo, contistas do romantismo brasileiro, que eram muito divertidos, muito legais, né? Uma história muito absurda. E aí eu vou mostrar pra vocês por que eu gostava desse período. Bom, hoje pra fechar, moçada, rapidamente aqui, eu quero falar sobre o romantismo em Portugal, tá? A gente vai falar sobre duas gerações que despontam em Portugal nesse momento. Primeira geração encabeçada por esse cara aqui, o principal escritor, tá? Se cair no Enem, cai Almeida Garré e no máximo um Camilo Castelo Branco, tá? Então não precisa. Tem outros autores, aí eu já exagerei, tá? Mas não tem muita coisa assim no Enem, tal, por isso que eu também vou ser breve aqui. Então, a primeira geração, Almeida Garré e Alexandre Culano. Essas gerações têm diferenças estéticas entre elas, que a gente passa meio que en passant aqui, porque eu quero falar, para terminar essa aula, sobre o Almeida Garré. Almeida Garré é o principal escritor desse período do século XIX, né, em Portugal. Ele escreve um poema chamado Camões, em homenagem ao Luís Vaz, e a gente concentra nossas energias aqui no principal livro dele, chamado Viagens na Minha Terra, aonde, né, você vai misturar dois registros narrativos. Um primeiro que se concentra num sujeito que vai fazer uma viagem, tá? Dentro de Portugal, e ele vai narrando as paisagens, as pessoas, ele entra na casa de um, conversa com os caras, e vai contando a história dessas pessoas. E a segunda é a história da Joaninha e seu primo Carlos. Os dois se apaixonam, o Carlos acha que o Frei Diniz matou o pai. Tem umas treta louca lá, certo? Que pode ler no livro lá, mas o principal é a primeira narrativa aqui, onde ele vai falar sobre o registro de tudo que o narrador viu e sentiu
numa viagem de Lisboa a Santarém. Então ele vai narrando e registrando essas pessoas, os costumes, o que elas estão fazendo, o que elas estão pensando, as suas histórias. E uma dessas histórias vai ser daí a segunda narrativa, que é a Joaninha e o primo Carlos. Beleza? Bem breve aqui para vocês conhecerem o nosso Garré. Tranquilo? Calmo? Bacana? Massa? Galera, ó, por favor, comenta aqui. Comenta aqui, fala aí se você tá gostando, se não tá gostando, dá um curtir. Eu vi ano passado essa galera do Enem, galera bem preguiçosa pra dar uma curtida, velho. Curte aí, pelo amor de Deus. A galera fica lá, né? O cara curte o Uber, curte Netflix, ele bota as estrelas. Dá uma curtida pra nós aí, certo? Escreve um troço massa aí, fala, ô, professor, legal, ó, cortei o cabelo hoje, comenta o meu cabelo, velho. Tô bonito, tô feio, ó. Né, minha camiseta, o que você achou? Certo? Ó, tô fazendo um anjinho pra você aqui, ó. Massa? Então tá bom. Legal? Curte aí, comenta, vai lá pro Facebook, me acha, professor Guilherme Chibata, a gente conversa lá, a gente termina. Lá eu boto música, vou botar um monte de coisa bacana pra gente continuar conversando. E lá você escreve pra mim também, eu falo com você. Tá? Quero saber quem você é. Eu fico aqui falando essa câmera idiota aqui, fala quem você é, eu quero saber quem você é. E aí sim é legal, né? Uma pessoa falando comigo. Beleza? Obrigado.